Fala time! Hoje nós vamos abordar sobre algumas dicas importantes para você refletir e de repente introduzir dentro da sua sessão de surf. Alguns tópicos que eu vou passar parecem ser muito óbvio, mas acontece que muitas vezes o óbvio não é praticado. Ao longo desse período que eu venho gerando conteúdo referente ao surf, a minha metodologia Surf Consciente, eu recebo bastante direct com diversas surfistas de diversos níveis, de diversos locais do mundo, do Brasil, com algumas dúvidas que às vezes eles até se sentem um pouco iniciantes ao perguntar, porque a pergunta muitas vezes é simples, é óbvia, mas é interessante a gente abordar isso. Às vezes algo que é óbvio para um, para outro se torna uma solução para evoluir, uma solução para render mais no seu surf. O primeiro item é em relação a como você vai sair da onda. A primeira dica que eu vou passar para vocês é referente a você fazer o famoso eject da onda. Muitas vezes, quando a onda vai fechar ou quando a gente acaba perdendo o time da manobra, a gente pula por cima do lip e, consequentemente, a prancha vem atrás. O índice de acidente é maior do que parece. Muitas vezes você corre o risco de você não calcular o pulo corretamente ou escorregar na própria parafina da prancha e aí você voltar com o lip, ou seja, o lip bater no seu corpo e você voltar junto com a onda, junto com o lip e, consequentemente, se chocar com a prancha. Há um tempo atrás, eu não vou ser preciso quantos anos faz, mas um dos big riders, um dos melhores big riders do Brasil, o Ademir Calunga, um atleta profissional, ele se acidentou no México e quase custou a vida dele. É lógico que em algumas situações a única saída que tem, a única saída é você pular por cima da onda para poder ejetar, para poder abandonar aquela sessão, aquela onda. Porém, é importante calcular esse custo-benefício e deixar essa como a última saída, como se fosse aquele paraquedas reserva. Você só vai usar em último caso. Outra dica também interessante para evitar acidentes é quando você está indo para o fundo e vem um surfista em sua direção e você tenta remar na mesma direção que ele está surfando a onda. Ou seja, o surfista está surfando para a esquerda e ao invés de você remar ao contrário dele, para o lado direito dele, para o lado esquerdo seu, você rema para o mesmo lado que ele está surfando. Com certeza, a velocidade do surfista na onda é maior do que a sua remando. Então, é um pouco contra-intuitivo, mas você tem que calcular, muitas vezes é melhor você parar de remar ou até mesmo remar em direção ao contrário. Nesse momento é interessante você entender a leitura da onda um pouco, quais são as manobras que ele pode estar executando naquele momento e até mesmo o nível desse surfista. Em último caso, você grita, você emite um som para que ele entenda que você está ali embaixo. Porque às vezes a gente confia na certeza que ele está te vendo e ele na verdade não está te vendo. Então é importante você também ajudá-lo nesse sentido, né? Você orientar, você dar um alô ali para ele se ligar que você está ali embaixo. Outra dica legal também para o seu surf render mais a nível de qualidade é o seguinte: dependendo do mar, quando você está voltando para o outside depois de você ter surfado uma onda, vem uma intermediária e aí a tentação de surfar a intermediária ali é grande. Só que se você está surfando no mar que a série são as melhores ondas, muitas vezes é melhor você ir até o fundo, ir até o outside, descansar, esperar a próxima série, escolher uma onda de qualidade, do que você remar no meio do caminho. Por que eu digo isso? Porque normalmente quando você faz essa escolha de remar no meio do caminho, você já está fadigado, porque você já surfou uma onda inteirinha, aí você já voltou remando, e aí no meio do caminho você já vai remar numa onda intermediária. Muitas vezes você não consegue entrar, e aí a sua fadiga vai lá para baixo, e aí quando você chega no fundo você vai precisar de mais tempo para se recuperar. Então é interessante você ter essa qualidade de escolha de onda, né? Ser um pouco mais seletivo. Entenda que é um processo. Se você estivesse fazendo um snow, uma analogia, você vai ter que descer a montanha, depois você vai ter que subir a montanha de novo para dropar outra sessão. Da mesma forma no surf. Prefira ir até o outside, prefira se posicionar e pegar uma onda da série. Quando você está no outside esperando uma onda, é interessante você ficar atento em relação à série, em relação aos surfistas que estão ao seu redor, né? Para você ver quem tem prioridade, quem chegou ali primeiro. Quando você já está remando para dropar a onda, você também tem que fazer um golpe de vista. Olhar para os dois lados, independente se você vai para a esquerda ou para a direita, é importante você olhar para os dois lados e até mesmo para baixo. E pode ter alguém ali embaixo que você não enxergou, pode estar vindo um surfista
mais atrás na sessão, que o cara entrou ali, a espuma de repente atrapalhou a sua visão, e aí você se chocar na hora que você está dropando a onda, ou até mesmo atrapalhar a onda de quem tem a prioridade. Então é importante você ter essa atenção, praticamente quando você está dirigindo e vai passar por um cruzamento, onde você olha para, independente do lado que você vá, você também olha para os dois lados e para frente. Seria legal sempre ter essa atenção para evitar acidentes e para você também conseguir ter uma leitura melhor de toda a circunferência do espaço que você está ocupando. Ainda fora da água, antes de entrar no mar, é interessante você observar nos mares, principalmente acima de 5, 6 pés, quantas ondas estão quebrando na série, qual que é o intervalo entre a série, principalmente se for alguma praia que você não está acostumado a surfar. Se você conseguir também observar se tem uma correnteza de retorno, se tem uma correnteza lateral, para que você não se veja em uma situação que de repente você não vai se sentir muito confortável, vai bater de repente um certo desespero, aí você acaba passando por alguma situação bem estressante. Então, toda essa observação antes de entrar no mar, principalmente acima de 5 pés, sempre é bem-vindo. Outro detalhe importante também, quando você vai entrar pela costeira. Eu particularmente não curto muito entrar pela costeira. Eu só entro se for em último caso e se realmente não dá para entrar por outro lugar. Porque eu acho que o custo-benefício não é muito salutar. Qualquer um pode escorregar, qualquer um pode ter um deslize e ali se você cai com uma prancha, segurando a prancha, a chance de você bater a cabeça, a chance de você se lesionar é grande e é mais comum do que parece também, né? Então eu prefiro entrar no braço mesmo, né? Eu também já dou uma treinada ali na remada, no gelinho, e aí em último caso mesmo eu entro pela costeira. Falando um pouco de etiqueta, né? Um pouco de educação, né? Educação é algo que a gente tem que ter em todos os setores da nossa vida, em todas as práticas. Falando em educação, é aquela questão de dar a voltinha, né? Ficar dando voltinha é a mesma coisa do cara que, pô, você está indo estacionar o carro, o cara estaciona na sua frente, é aquele banco para idoso, o cara senta, e aí vai, né? Então, muito do que o cara tem dentro do mar, o cara também acaba sendo fora e vice-versa. Então, essa questão de dar a voltinha é bem complicado, né? É uma situação que eu acho que não tem porquê. E ter esse bom senso, né? Esse bom senso de você esperar a sua vez, entender que, pô, o mar está ali para todo mundo, independente do nível de surf. Outra dica, quando você for surfar um mar com um certo tamanho, é você conferir o leste, conferir também a cordinha que vai lá na pita, que vai na prancha, e também a questão da parafina, né? Às vezes a gente está ali com a prancha, uma ganzeira parada um tempão, e pô, a parafina está ali, e quando a gente vê, não é nem mais parafina, né? Então é legal ter esse cuidado aí para poder ter uma performance legal dentro d'água. E uma segurança também, que é importante, né? Outro lance legal também para cuidar é da saúde, na questão da hidratação. Então, de preferência, beber água antes e depois do surf. Como a gente está ali na água, dentro d'água, a gente não percebe que está desidratando, né? A gente não percebe que está suando, enfim. Então é legal dar uma boa hidratada ali, até porque você não vai ter como beber água durante a sessão. E aí saiu da água já repõe de novo. Outro detalhe legal também, questão a você se cuidar em relação ao sol, né? Sempre estar passando protetor, independente de verão, inverno, de estar sol, nublado. Para quem surfa, a gente sabe que a gente está na água muitos dias por ano, né? Isso aí ao longo de 10, 15, 20 anos vai ter consequência. Então é importante também estar se cuidando aí, cuidando da saúde, cuidando da pele, para ter vida longa aí, não tem problema lá depois quando tiver 50, 60 anos. Importante também quando você está indo para o outside e tem um surfista vindo em sua direção, é você avisá-lo que você está ali, né? Acontece às vezes, principalmente quando o cara sabe surfar, o cara surfa bem, e aí tem um surfista indo pro fundo ali, que de repente o surf está iniciante ainda, ele se sente que está atrapalhando, né? E aí ele não quer avisar, não quer atrapalhar e pode acontecer um acidente. Estava surfando um tempo atrás aqui na Praia Grande de Ubatuba, e aí eu dropei uma onda de backside, manobrei, na hora que eu fui para a segunda manobra tinha uma menina indo pro fundo, remando pro fundo. E ela não falou nada, ela simplesmente tentou desviar, ela não ia conseguir, ela estava remando e tipo me atrapalhou. Aí na hora que eu abortei a manobra, ela, desculpa e tal, se sentiu ali como se tivesse realmente feito alguma coisa séria. Eu falei, pô, tranquilo, importante é a sua integridade física, importante, né,
a gente está aqui com saúde e vamos pro fundo pegar outra, né? E aí na ocasião eu até dei um toque nela, falei, quando for assim, não fica com receio de gritar, não fica com receio de mostrar que você está aqui embaixo, porque às vezes o cara não está vendo, às vezes tem um sol batendo contra, às vezes, sei lá, o cara fez uma abordagem na onda ali que você entrou no ponto cego dele, então é legal, quando você está indo pro fundo, não ter receio de dar um toque para o surfista que está vindo surfando a onda. Outra parada também que é muito óbvia, mas a galera faz direto, é uma vez que você cai da prancha depois de não ter concluído uma manobra, você, na hora que já está emergindo, já puxar o leste da prancha, já dá aquele trampo com o pé e aí a prancha vai vir em sua direção. E muitas vezes acontece do bico estar virado para o seu rosto e aí a chance de repente bater nos seus olhos, bater uma parte do seu corpo que pode machucar, pode ocasionar uma lesão. Então é legal você primeiro emergir totalmente, ver onde está a prancha e aí você puxa ela com leste. Outro lance também muito importante que direto eu vejo acontecer é um surfista remar atrás de outro surfista, ou seja, eles estão passando a arrebentação, só que um está na frente e o outro está atrás, tipo fila indiana. Não é nada interessante, porque se de repente o surfista da frente perder a prancha por algum motivo ali, vai dar joelhinho, a prancha espirra, ou ele volta, com certeza ele vai parar em cima do surfista que está atrás, né? Ele vai bater no surfista, de repente os dois vão se machucar, ou de repente só um se machuca, enfim. Então é interessante também nunca remar atrás de um surfista, tá? Ou você dá uma distância boa ali, de uns 5 metros, mas o ideal mesmo é você estar na lateral dele ali, para não ter essa possibilidade de acidente. Outra parada também bem interessante é você não ter aquela mania de terminar a onda, ou a onda fechou, você concluiu com uma manobra e você chutar a prancha, você simplesmente jogar a prancha para cima e o leste esticar. Eu tenho um dos meus alunos, outro dia estava me preparando para cair no mar aqui tem um pico chamado Rock Point, que a gente apelidou de Rock Point, que é tipo um cliff, e aí você vê os surfistas com uma amplitude maior, né, porque você está mais no alto e tal, e aí um dos meus alunos do Surf Consciente, o Renan, ele dropou uma onda boa da série, mas a onda fechou, e aí ele simplesmente pegou e chutou a prancha, jogou para o alto. Por que não pode ser feito isso? O leste ele tem um tempo de vida, né? O leste, como qualquer outro produto, ele tem um prazo de validade. E nessa de você chutar, você está primeiro forçando bastante o leste, e até aí tudo bem, só que você não sabe se de repente nessa de chutar, se a quilha acabou tendo atrito com o leste, né? E aí esse pequeno atrito, que hoje você não consegue perceber o prejuízo nisso, você vai surfar mais aí 5 meses, 2 meses, depende da sua frequência, mas vai chegar uma hora que ele vai estourar. E aí você acha que ele estourou por conta daquele mar, daquela onda que é pesada, que o mar estava grande, mas na verdade não, ele já começou a quebrar lá atrás, há 5, 6 meses atrás, quando você começou a chutar a prancha e não percebeu que isso aí estava tirando um pouquinho aí o prazo de validade do Soleste. Então o ideal mesmo é você não chutar a prancha para comprometer o Soleste a médio e longo prazo. Outro detalhe importante também é quando você está surfando e de repente ali entre a galera que está surfando tem alguém de stand-up ou alguém de longboard. São pranchas maiores, né, que tem um impacto maior, então é legal você também ter um certo cuidado, porque se acontecer um acidente, a chance de se machucar é maior por conta da própria prancha, né? Então evitar às vezes ficar muito perto, né, porque é aquele negócio, né? Todo mundo está sujeito a erro, todo mundo está sujeito a, de repente, não ter o controle total. Então é importante também você ter um certo distanciamento aí em relação a pranchas maiores para não ter uma consequência ruim também se houver um acidente. Bom, galera, é isso que eu preparei para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam colocar em prática. Coloque aí embaixo no comentário mais sugestões, se vocês quiserem colocar algum tipo de acidente que aconteceu com vocês, porque daí a galera que está acompanhando o canal, que está acompanhando o Instagram, o Facebook, de repente pode ser um alerta, pode evitar um acidente. Da mesma forma que você se acidentou, a galera pode ter acesso ao seu depoimento aqui embaixo nos comentários e ela pode evitar um acidente. Então é legal essa interação. Eu acho que o propósito aí do Surf Consciente está balizado bastante nessa questão de trazer a nossa experiência para poder ajudar a galera a evoluir e também ter toda essa consciência em relação ao lifestyle do surf, né?
essa união que o surf traz, né? A gente tem que entender que a gente está num esporte divino, né? Um esporte único, né? Quem já fez outros esportes sabe que o surf é diferente. Então vamos valorizar, vamos evoluir como ser humano, como surfista. E é isso aí. Mahalo, boas ondas.